Olá, boa tarde a todos e a todas. A gente está iniciando agora mais uma live desse projeto idealizado pelo SEDECA Rio de Janeiro, dos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que hoje, dia 30 de julho, nós estamos comemorando essa data tão importante. E, para quem não me conhece, meu nome é Milena Gouveia, eu faço parte da equipe do SEDECA com muito orgulho. Sou advogada de formação, sou pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC, e eu fui convidada para mediar essa live, que o tema de hoje, na minha humilde opinião, é um dos mais importantes de todos, que é o direito à vida. E tenho muita alegria em apresentar as 3 palestrantes de hoje, que vão contribuir nessa tarde com a gente, com as suas experiências profissionais, os seus conhecimentos acadêmicos, para abrilhantar a nossa tarde e a gente poder bater esse papo sobre esse tema tão importante na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Hoje a gente vai escutar um pouquinho da Vera Souza, que é advogada, especialista em direito da criança e adolescente, coordenadora do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte aqui do Rio de Janeiro, PPCAM. Depois, a gente vai ouvir um pouquinho da Corine Ciortino, que também é advogada, mestre em Direito pela UERJ. Ela é oficial de proteção da Unicef e também representante do Comitê de Prevenção ao Homicídio de Adolescentes aqui do Rio de Janeiro. E, por fim, não menos importante, nós vamos ouvir a Mônica Cunha, que é educadora social, fundadora e coordenadora do Movimento Moleque e integrante da Coalizão Negra de Direitos. A nossa live ela vai ter uma dinâmica assim como as outras, das outras semanas. As nossas palestrantes vão ter um período inicial de 10 minutos. E eu queria pedir a colaboração de todos vocês para que vocês possam interagir com a gente nos comentários enquanto elas estiverem falando. Vocês podem mandar comentários diversos com sugestões, com perguntas, e a gente vai selecionar essas perguntas para, ao final da fala delas, a gente poder colocar essas perguntas para que elas possam responder, sanar as nossas dúvidas e falar um pouco mais sobre o assunto. Então, fiquem à vontade, comentem o quanto quiser e vamos aproveitar ao máximo que a gente puder dessa tarde com esse tema tão importante. Eu vou chamar a Vera para ela iniciar essa live e é isso. Uma boa tarde para todos nós. Olá, boa tarde para todos, para todas. Boa tarde, Milena, Corine, Mônica. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente. Faço a minha saudação inicial para toda a equipe do SEDECA Rio de Janeiro, que contribuiu e está contribuindo para que a gente, nesse mês de julho, consiga levar até vocês os principais direitos da criança e adolescente e principais estratégias para garantir e efetivar esse direito. Dar uma boa tarde também para a diretoria do SEDECA, que tanto apoia a gente, para todos os associados, para toda a equipe do PPCAM, que está aí trabalhando no dia a dia, final de semana, incansavelmente, mesmo na pandemia, nesse momento de isolamento social. Demonstrar toda a minha gratidão pela excelente equipe que nós temos hoje do PPCAM, agradecer a cada um. Agradecer o convite para estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante e, enfim, para mim é uma grande honra participar desse momento de 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Tenho certeza que hoje vários eventos estão acontecendo e a gente pôde participar desde manhã e ouvir grandes especialistas, então para mim é uma honra fazer parte de um debate, de uma discussão aqui na página do SEDECA Rio de Janeiro. E dizer para todo mundo que a gente vai falar um pouquinho de muita coisa que todo mundo já ouviu, né? Mas a gente precisa sempre reafirmar tudo aquilo que a gente acredita,
Então, por isso é que, mais uma vez, eu acredito que é muito importante a gente fazer um breve histórico dessa trajetória para a gente entender como é que a gente chegou até aqui, né? Como a gente chegou hoje, no dia 13 de julho de 2020, né? Há 30 anos atrás, a gente estava pensando aí numa lei de proteção à infância, de proteção à criança, de proteção ao adolescente. E aí, quando eu parei para organizar a minha fala de hoje, uma coisa que ficou muito forte e que eu queria dividir com vocês é que cada um pensasse um pouquinho como foi ser criança, né? Como foi a infância de cada um de vocês. É muito importante a gente entender isso e se relembrar de que a gente foi criança, que a gente passou por dificuldades, que a gente teve muita coisa boa também, que a gente, enfim, como é que era a nossa infância dentro de casa, na família, com os pais, na escola, na rua, nas brincadeiras, na família, para a gente poder entender o quanto é importante a gente trabalhar e proteger essa criança de hoje também. Então, eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho como é que foi ser criança, aí, de repente, uns 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás, né? E como é que foi a nossa infância? A gente teve infância? Acho que isso também é muito importante, né? Porque criança, todos nós fomos. Mas como é que foi a nossa infância? E como é que está sendo a infância de hoje para esse público que a gente atende, que a gente trabalha, que a gente vive no dia a dia, né? E trazer um pouquinho da história de como a gente chegou até aqui hoje, né? 13 de julho de 2020. Momento de pandemia, um momento de isolamento social, um momento que cada um está dentro de suas casas. A gente acho que nunca imaginou que fosse passar, comemorar, festejar, celebrar, falar de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, cada um dentro da sua casa. A gente pensou lá no começo do ano, quando a gente começou a discutir qual era o projeto desse ano em relação aos 30 anos do ECA, a gente pensou que a gente ia estar num grande auditório, com todo mundo aí do Rio de Janeiro reunido e tratando desse tema, mas, na verdade, isso não está acontecendo, né? Cada um está dentro da sua casa, cada um está dentro do seu espaço, tentando se proteger de um perigo que a gente até então não conhecia. Isso faz parte da história, o direito faz parte da história, a infância faz parte da história. A minha fala aqui nessa abertura desse dia é para trazer um pouquinho para vocês essa história, né, de como a história e o direito eles se entrelaçam, eles caminham juntos. Então, assim, não se pensava a infância, não se pensava a proteção da infância antes da Primeira Guerra Mundial, com os órfãos, com os abandonados, com as crianças que ficaram desamparadas. Naquela época que se começou a pensar num marco, num documento que as pessoas se comprometessem a cuidar da infância desamparada. Então, a gente, no século XX, começou a discutir direito da criança e do adolescente. Então, a gente tem pouquíssimo tempo na história da humanidade de discussão de direitos humanos de crianças e adolescentes. E quando a gente vê aí 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, parece uma coisa assim, distante, longa, uma trajetória grande, sim, para quem é criança e para quem é adolescente. Mas para a construção da história, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. A boa notícia é que a gente está fazendo parte dessa história e a gente está conseguindo, dentro da nossa possibilidade, da nossa atribuição e da nossa competência, mudar aquilo que nos é permitido. Né? Então, a história ela faz o direito nascer e o direito ele nasce a partir da história. E aí a gente passa por algumas normativas e marcos importantes, tanto na história mundial, internacional, quanto na história do Brasil. Então, a gente tem, a partir de 1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi a base para a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989. E é importante a gente falar da Convenção, nesse momento que a gente celebra os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
porque a Convenção de 1990, ratificada pelo Brasil, ela traz um compromisso do Estado brasileiro perante a comunidade internacional de proteger a criança e o adolescente. Então, esse compromisso que o Brasil firmou, e aí muito também na esteira da Convenção surge a Convenção e surge também o Estatuto da Criança e do Adolescente. É importantíssimo que a gente conheça esses documentos internacionais para que o nosso monitoramento, o nosso controle social seja exercido cada vez com mais qualidade e eficiência. Então, o Brasil, quando ele assina a Convenção sobre os Direitos da Criança e quando ele assina e se compromete com a comunidade internacional a proteger a infância dentro do Brasil, ele se compromete também a cada 5 anos apresentar um relatório para um comitê, para a Comissão da Criança, lá da ONU. E aí a gente já tem 30 anos passado, né, que o Brasil é signatário, e nesse período o Estado brasileiro apresentou 2 relatórios, ou seja, descumprindo também aquilo que a Convenção traz como obrigatoriedade para o Estado brasileiro. Mas, mesmo só apresentando 2 relatórios, o Brasil, o próprio Comitê da Criança, ele apresenta as recomendações para o Estado brasileiro, né? Uma dessas recomendações para o Estado brasileiro é investir na proteção ao homicídio de crianças e adolescentes, que é um número grande. A gente vai ter aqui, durante essa tarde, vários dados em relação a isso, mas já em 2015 foi quando o Estado brasileiro apresentou um relatório para a ONU. O número de homicídios já era muito grande e uma das recomendações do comitê foi que o Estado brasileiro tomasse as medidas necessárias para resolver as causas profundas do homicídio de crianças e adolescentes. Uma das estratégias que o Estado brasileiro tomou foi a criação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que é o PPCAM, que aqui no Rio de Janeiro, o SEDECA Rio de Janeiro, executa desde 2017, há 3 anos, e é uma estratégia para que, quando não há nenhuma outra forma de se proteger a criança e adolescente, através da própria família ou de outras ações, o PPCAM ele é acionado e tem como objetivo preservar a vida daquela criança e daquele adolescente ameaçado. Ele é uma das ferramentas que a gente tem de preservar a vida, mas é uma ferramenta que atende a um número muito pequeno em relação ao número de mortes, principalmente de jovens que a gente tem. Então, é importantíssimo a gente pensar em outras formas de prevenção. E a prevenção, ela passa desde uma educação de qualidade, uma escola que a criança e que o adolescente não queira sair de dentro dela, né? De uma família que tenha condições de cuidar da sua criança, que ela não precise ir para a rua trabalhar, de uma política de segurança que realmente combata o crime organizado, as milícias, para que os adolescentes tenham outras oportunidades para além do trabalho no tráfico. Enfim, a gente deve procurar muitas formas de prevenir o homicídio de crianças e adolescentes. Eu estou falando muito rápido porque o tempo está passando, eu já vi aqui que está terminando o meu tempo, mas as companheiras da mesa elas vão também falar sobre isso, a gente vai ter tempo para discutir um pouco mais, esclarecer, responder algumas dúvidas, e é importantíssimo a gente lembrar que a gente não consegue fazer nada sozinho. O PPCAM não vai resolver o problema de homicídio de adolescentes sozinho. O SEDECA não vai resolver, nenhuma instância vai resolver. A gente precisa de todos juntos trabalhar muito o princípio da incompletude institucional para que a gente possa diminuir
o número de homicídios de crianças e adolescentes aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, né? Os dados mostram que a gente sabe quem é essa criança que morre, a gente sabe quem é esse adolescente que morre e a gente sabe quem mata. A gente sabe quem mata. Então, a gente precisa de autoridades sérias, a gente precisa realmente escolher melhor as pessoas que vão governar e que vão executar, garantir recursos para que as políticas aconteçam. E isso é dever de todos nós, né? Dever de todos nós como cidadãos, como pessoas votantes, como pais de famílias, como mulheres trabalhadoras. Então, essa é a minha fala inicial, dizer que a gente conseguiu muita coisa com o Estatuto da Criança e Adolescente, é um marco excepcional, acho que a gente não precisa mais falar sobre isso, porque todo mundo entende isso, mas dizer que a gente tem muita coisa para trabalhar ainda, e a gente precisa de governantes sérios, a gente precisa de recursos, a gente precisa de controle social, de instituições mais fortes, exercendo esse controle social, menos corrupção e muito mais amor e compaixão com o próximo. Eu termino a minha fala por aqui. Obrigada. Obrigada, Vera. Obrigada. Foi uma fala de suma importância. Eu acho que como você falou no final sobre esse princípio da incompletude institucional, nós sabemos que nós somos formiguinhas, né, nesse processo, mas assim como você falou no início, nós fazemos parte dessa história, né? A gente não está aqui hoje só celebrando os 30 anos, a gente está aqui fazendo parte dessa história que hoje completa 30 anos. Então, muito importante você falar sobre isso. Eu vou passar a palavra agora para a Corine, que vai trazer dados muito importantes, que completam totalmente a sua fala, principalmente no tocante à prevenção do homicídio das nossas crianças e adolescentes, que, como você disse, nós sabemos quem são e nós sabemos quem matam. Então, eu passo o bastão agora para a Corine para completar a sua fala. Olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em nome do comitê, o convite do SEDECA para participar desse evento hoje. Dizer que é um enorme prazer dividir esse painel com Milena, com Vera e com Mônica. E para pegar o gancho dessa última parte da fala da Vera, eu vou começar dizendo que, no marco dos 30 anos do ECA, o Brasil realmente avançou muito na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, a redução da mortalidade infantil salvou cerca de 827 mil crianças desde 1996 até 2017. No entanto, muitas das crianças que foram salvas nessa década não chegaram à idade adulta. Nesse mesmo período, os homicídios de adolescente mais do que dobraram no Brasil. Isso significa que entre 90 e 2017 foram 191 mil crianças e adolescentes assassinadas no Brasil. E isso mostra que, dentre todos os direitos que o ECA garante, a gente ainda precisa avançar muito com relação ao direito à vida, que é justamente o tema da nossa conversa aqui hoje. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma realidade em que muitas crianças e adolescentes, especialmente nos territórios mais vulneráveis das cidades brasileiras, sofrem duramente os impactos da violência armada. Isso significa que são crianças e adolescentes que têm medo de ir para a escola, que quando estão na escola não têm um ambiente seguro para estudar, para brincar e se desenvolver. São muitos adolescentes que se sentem ameaçados e muitas crianças e adolescentes que perdem seus amigos e seus familiares de forma violenta. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, somente nos primeiros 6 meses de 2020 foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro 17 crianças e 24 adolescentes. Desses, 6 crianças e 11 adolescentes morreram. Isso só nesse primeiro semestre de 2020. Então, assim, a gente tem que o homicídio de meninas e meninos é a expressão mais extrema desse impacto da violência armada que está presente hoje na vida de milhares de crianças e adolescentes.
O Brasil, infelizmente, ele está entre os 5 países que mais matam crianças e adolescentes. Em números absolutos, esse número chega a ultrapassar países que estão em situação de guerra, como o Iraque e a Síria, por exemplo. Hoje, no Brasil, são 32 crianças e adolescentes que são assassinados por dia. Então, para trazer um pouco mais de dados, os mais recentes, em 2018, foram 9.781 meninos e meninas mortos. Isso é mais de um homicídio por hora no país. E desses, 81% eram negros. Então, eu queria reforçar muito esse ponto. São trajetórias que são interrompidas antes de chegar na vida adulta, muitas vezes de forma silenciada e invisível. A gente conhece, como a Vera falou, o perfil desses adolescentes, mas muitas vezes a gente não conhece as suas histórias. E são, em grande maioria, meninos e negros e moradores das favelas e das periferias do Brasil. Esse percentual de 81% de vítimas negras não é uma coincidência. Ele é o resultado e está baseado no racismo estrutural que impacta a vida de crianças e adolescentes no Brasil. O racismo é uma das maiores desigualdades na vida das crianças e adolescentes, e é justamente a sua persistência que faz com que esses números de homicídios sejam tão altos no país. Então, não é possível falar de direito à vida sem a gente mencionar a questão do racismo. Certamente, as respostas para todos esses números e desafios muito complexos não são fáceis, né? A gente está diante de um desafio muito urgente, mas que a gente precisa reafirmar que cada vida importa e que é possível sim prevenir novas mortes. A gente precisa do compromisso e da ação articulada de muita gente. Como a Vera falou, a gente não pode resolver esse problema sozinho. A gente precisa do executivo, a gente precisa do legislativo, do sistema de justiça, da sociedade civil, todo mundo junto para enfrentar esse desafio. E foi pensando nisso, buscando contribuir com essa resposta, que foi lançado em 2018 o Comitê para a Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro, do qual o SEDECA e o Movimento Moleque também fazem parte. O comitê foi criado para promover e fortalecer as políticas públicas de prevenção de homicídios de adolescentes e atualmente é composto por 24 instituições, do poder público, da sociedade civil, do sistema de justiça, de institutos de pesquisa, de organismos internacionais e também dos próprios adolescentes. O comitê ele foi inspirado em uma experiência do Comitê Cearense, e hoje existem comitês similares em São Paulo e em Salvador também. Mas então, o que a gente pode fazer, né? O que pode ser feito para prevenir novos homicídios? O comitê hoje ele trabalha com 5 linhas estratégicas de atuação para prevenção. A primeira é a geração de pesquisa, a geração de evidências através do trabalho de pesquisa. Além disso, a gente precisa fortalecer as políticas sociais nos territórios mais afetados. A gente também precisa priorizar os fluxos e os procedimentos do sistema de justiça e de segurança pública e garantir os recursos públicos para os programas de prevenção, a partir de uma incidência legislativa e orçamentária. E, por fim, sempre contar com a participação de adolescentes de forma protegida e respeitosa e efetiva. Então, assim, a partir do trabalho do comitê, a gente também percebe algumas estratégias para a prevenção de novos homicídios, que vai a partir de um conjunto de ações integradas nos territórios mais vulneráveis. E aí eu vou mencionar por alto algumas, como a proteção das famílias que são vítimas de violência, a busca ativa de adolescentes que estão fora da escola, a mediação de conflitos e a proteção dos ameaçados de morte, como a Vera falou. A gente também precisa de qualificar o atendimento socioeducativo e de priorizar as investigações e responsabilizar pelos homicídios ocorridos. Então, assim, eu só queria reforçar muito também o ponto dos adolescentes que estão fora da escola. Segundo a pesquisa que foi realizada lá no Ceará, cerca de 70% dos adolescentes que tinham sido assassinados, 70%, já estavam fora da escola há pelo menos 6 meses. E isso reforça que estar na escola aprendendo é um fator crucial para a proteção contra a violência. Crianças e adolescentes que estão fora da escola são mais vulneráveis a serem vítimas de violência. E por isso a gente precisa atuar para que nenhuma criança e nenhuma adolescente tenha medo de ir para a escola ou tenha medo de ficar na escola.
Crianças e adolescentes hoje convivem com muita violência, tanto dentro do ambiente escolar quanto no seu entorno. E seja por discriminação, por brigas ou pelo próprio impacto da violência armada que atinge o acesso à escola e a permanência na escola. E da mesma forma como é importante estar na escola aprendendo, também é preciso encontrar oportunidades de trabalho e de renda para os adolescentes. Então, é preciso garantir oportunidades de trabalho protegido para esses adolescentes. E para finalizar, eu vou mencionar alguns marcos do comitê nesses últimos 2 anos de trabalho. O comitê iniciou uma pesquisa inédita sobre as trajetórias de vida e as dinâmicas da morte de adolescentes assassinados na cidade do Rio de Janeiro. Essa pesquisa será finalizada esse ano. Também foi publicada pelo Ministério Público uma resolução que garante a priorização dos casos de homicídios de crianças e adolescentes. E como próximos passos, eu queria citar que a gente tem como prioridade, a partir dos resultados da pesquisa, elaborar recomendações para as políticas públicas e continuar incidindo para garantir recursos para programas prioritários de prevenção, como é o PPCAM. E como essas mortes todas, esses números todos que eu citei, né, não são apenas números, eu queria finalizar lembrando da Maria Eduarda, que morreu dentro da escola, do Marcos Vinícius, que morreu no caminho da escola, e do João Pedro, que morreu na porta de casa. E reforçar a urgência desse trabalho intersetorial de prevenção e a importância de estarmos todos os atores do sistema de garantia de direitos juntos, com ações colaborativas, para que o direito à vida de cada menino e cada menina seja garantido. E aí eu finalizo a minha fala por aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Corine. A Corine trouxe para a gente números que são muito importantes, mas que são impactantes, são sérios, e a gente tem que tratar disso com muita seriedade, com muita responsabilidade. E eu acho que de forma brilhante ela terminou dando nomes para a gente lembrar que não são números, né? Que são vidas, de fato, e que a gente possa sempre ter isso na nossa memória, para a gente ter essa consciência de que não são números, são vidas, e que nós precisamos trabalhar para que essas vidas parem de nos deixar. Então, eu vou chamar agora para a fala a nossa querida Mônica, que tem uma grande experiência na luta, na garantia do direito das crianças e adolescentes, que vai fazer um link muito importante também ao longo de toda essa experiência que ela tem, desde a época do Código de Menores até hoje. Então, eu queria lembrar vocês, para vocês interagirem com a gente, mandem as perguntas, a gente está anotando tudo aqui, para no final da fala da Mônica a gente trazer algumas dessas perguntas para as nossas palestrantes responderem. Tá ok? É com você, Mônica. Aline, pode me deixar, não precisa me botar assim separadamente, não. Pode me voltar lá. Isso. Eu não sou muito chegada na coisa de... Até botei ali no chat. Tá ótimo assim mesmo, Milena. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite do SEDECA, muito obrigada. Obrigada, minhas parceiras que foram brilhantes de luta aí. Vera, enfim, posso dizer que a gente já tem aí mais de 10 anos nessa caminhada, né? Corine, a gente não tem tanto, mas o tempo do comitê e um pouquinho mais a gente também tem aí de caminharmos junto. Milena, é um prazer estar te conhecendo. É maravilhoso a gente estar junto de mulheres, né? Enfim, discutindo essa pauta que majoritariamente nesses 30 anos vem sendo reivindicada por mulheres. Então, enfim, ter mulheres hoje nesses 30 anos não é qualquer coisa, é muito importante, é para remarcar de fato essa luta. E nós mulheres gritamos tanto. E, enfim, tá falando também depois delas não fica tão difícil, né? Porque, enfim, acho que os números, o histórico de como nasce o estatuto foi colocado brilhantemente por Vera e por Corine. Então, eu venho, assim, numa de sistematizar essa fala das duas, né, trazendo um pouco para o que eu faço e para a minha representatividade
e como eu comecei a ter contato, a saber o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diferente de Vera e de Corine, né? Enfim, que começaram lutas não só por entenderem, por se entenderem, né? Dentro dessa militância de direitos humanos, né? Enfim, e Vera é uma que impulsionou o nascimento também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho diferenciado porque eu já entro nessa luta por uma questão muito pessoal, né? Eu tive um filho, eu sou mãe de 3 filhos homens, eu tive o meu filho do meio, Rafael da Silva Cunha, que se tornou um adolescente autor de ato infracional aos 15 anos. Quer dizer, na idade, criança e adolescente, que o ECA, né, prioriza. A partir do meu filho ter entrado, em alguma das entradas dele, que é isso, a gente também não tem tanto tempo para estar folheando tudo, né, um agente me deu um estatuto da criança e do adolescente, colocando para mim que se eu lesse o estatuto, e naquele momento ele dobrou as páginas e botou no que dizia a respeito medidas socioeducativas, que eu entender um pouco melhor do que estava me acontecendo. E assim eu fiz. E aí voltava enfim, né, o ir e vir das visitas, e ele me deu também um bloquinho com uma caneta, do que eu não entendesse direito, era para botar ali, e na semana seguinte eu dar a ele que ele, enfim, iria responder para mim. E assim eu fiz. A partir desse momento, eu comecei a entender o diferencial do que diziam para mim, não só as pessoas estranhas, mas minha própria família, né? Que batia nas minhas costas, me dava um beijo e dizia que o meu filho era bandido mesmo, ele tinha se tornado um bandido. Mas eu nunca admiti essa palavra, nunca admiti esse conceito, esse lugar que queriam dar para o Rafael da Silva Cunha, que era o nome do meu filho. A partir desse lugar que eu não aceitava, e também comecei a perceber que não era o interessante, não era o meu sair dali, eram todos sair, né? Que não era só o meu filho que tinha que deixar de estar dentro daquele lugar, e sim eram todos. Eu comecei a falar desse estatuto que o agente me deu para outras mães que estavam na fila para mim. E como eu comecei a fazer isso? Lendo o estatuto na porta do Educandário Santo Expedito, que hoje não existe mais, que é o famoso ESE. Todas as minhas companheiras que estão aqui comigo, Vera balançando a cabeça, sabe o quanto a gente lutou para aquilo fechar. Enfim, a partir dessa leitura, a partir desse entendimento, da gente compreender que ali estava colocado o direito, mesmo para o adolescente que tinha cometido um ato infracional, ele tinha direito, e aqueles familiares tinham direito também de vê-los, enfim, dentro do artigo 227. Então eu falei, não, tá aí, ó, bandido ele não é, e eu não parei bandido. Então a gente vai pegar por aí. E aí nasce, nessa leitura, nesse entendimento, nesse coletivo, né, que em sua maioria eram mulheres e mulheres negras que estavam ali naquela fila, né, nasce o Movimento Moleque, né, que nasce no primeiro momento, isso da gente contextualizar, né, essa falácia do bandido, e nós provarmos que nós éramos familiares daqueles adolescentes, que aqueles adolescentes eles tinham sido gerados, eles tinham sido paridos, tá? Existia um amor, existia afeto, existia família, que não tinha só mãe. Por mais que o sistema, né, ficasse naquela restrição de medida de só deixar a mãe entrar, pai entrar, e não deixasse o restante da família, mas que eles tinham a avó, a tia, a mãe, enfim, como qualquer outro ser humano, né? E aí nasce o Movimento Moleque questionando todas essas coisas. A partir daí, que é isso, o movimento vai, a gente completa agora 18 anos, dia 10 de dezembro de 2020, nós completamos 18 anos de existência. E 18 anos de quê? Né? Porque eu pergunto, e aí? E seu filho, Mônica? E o filho das outras? O meu filho foi assassinado aos 20 anos,
né? No dia 5 de dezembro de 2006. Então, eu tinha tudo, desde 2000, no final de 2000, né? Até 2006, quando ele é assassinado, eu tinha todos os motivos para não querer mais, para largar, né? Para não continuar nessa luta. Porque o motivo inicial foi o meu filho, né? Óbvio que depois eu compreendi que não era só o meu, eram os outros também. Mas o meu tinha sido assassinado. E aí, essa construção do movimento Moleque foi quem me deu força para continuar, para dizer que eu tinha que continuar nessa liderança horizontal, como sempre foi, né, na construção, na compreensão, né, e na luta do cumprimento desse estatuto para esses adolescentes. Então, gente, eu fui buscar todos os entendimentos possíveis. E aí, Vera, mais do que Corine, mais do que Milena, sabe o quanto eu me meti em curso, enquanto eu fiz curso, enquanto eu li, sabe? Enquanto eu fui trabalhar com diversas pautas, tudo que dizia a respeito à criança e adolescente, eu estava metida, né? Eu fiz especialização em direitos humanos, me tornei uma defensora de direitos humanos, enfim, fui abrir meus horizontes, né? Na teoria e na prática, para poder saber. E, obviamente, não demorou muito, não foi uma conta muito difícil que eu, né, que eu fosse entender, eu caí no racismo. E, obviamente, né, comecei a entender, saiu do lugar da culpa que eu interiorizava, né, minha para o meu filho, saiu da coisa eu e Rafael, e entrou na coisa ampla, não é eu e Rafael, e sim é o Estado, né, por conta das suas práticas escravocrata, porque esse país é um país escravocrata, esse país não fez, né, a gente espera fazer, a sua reparação, né, histórica, por conta de ter sido o último país a abolir, quer dizer, abolir não, voltando aqui uma fala, ele não aboliu coisa nenhuma, exatamente por isso. Deixa eu só tirar aqui um negócio aqui do telefone. Desculpa. Ele não aboliu coisa nenhuma, né? Ele tem aí essa falácia de 132 anos de abolição, que eu digo que é o maior fake, né, do país, é dizer isso. E a partir dessa compreensão, né, da gente entender porque é isso, você tem que entender para você compreender. E aí você dá significado à tua luta. Então, a partir dessa compreensão, eu começo a perceber, né, de fato, da onde que vem esse não, essa negação das medidas para esses adolescentes, porque é uma negação. E aí você compreende que o genocídio ele não está na ponta do fuzil. A ponta do fuzil é o ápice. O genocídio ele inicia lá na escola, na educação, na falta de creche, né? Eu acho que não me recordo agora se foi a Corine que falou da escola, do não querer, da não como é que fala? Esse atrativo para esses meninos irem para a escola, né? Isso não acontece mais. Então vem a exclusão, né? Enfim, e por diversos motivos. É de fato uma população que é excluída desde sempre, mas não é excluída porque mora ali na favela, é excluída de tudo. É considerada não humana. Então, os não humanos, né, eles simplesmente pode tudo. Pode ficar sem escola, pode ficar sem educação. Por que cumprir medidas? Por que as medidas têm que ser implementadas? Por que eles têm que estar dentro dessa lei nacional que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É para criança e adolescente, não é para negros e negras. Não é para esses não humanos. Então, é assim que a gente vê essa situação até hoje. É óbvio, eu sei que 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A Corina, então, ela colocou aí alguns avanços. Mas esses avanços, né, que a gente tem, quando ela fala também da mortalidade infantil, mas tristemente isso ainda não chegou para criança e adolescente preta, não chegou. A gente vai nas maternidades, porque é isso, o estatuto diz desde da gestação, ele fala. Você vai na maternidade, essas mulheres negras para parir continuam sendo tratadas da mesma forma antes do estatuto. Sabe? Quando a gente vai falar da história da roda, a gente vai falar do Código de Menores, quando a gente vai trazer essa história, a gente tristemente traz para essa atualidade, que é 13/7/2020, e que não deveria, já tinha que ter sido exterminado há muito tempo. Mas não foi. Quando você tem desaparecimentos forçados, quando você tem assassinatos de crianças, como Corine deu um nome, e deu alguns, porque a gente tem milhares. Sabe, quando a gente tem mães que a partir de toda essa dor adoece, e esse adoecimento impacta nela de dar continuidade à criação de outros. Aí quando o outro vai parar lá, esse outro, aí essa mãe é taxada como? Não falei? Olha o útero aí, como é útero de bandido. Já está outro lá dentro. Isso foi uma fala de um gestor público. Né? Você tem, tristemente... Oi, meu amor, já estou terminando. Tá bom, sem problema. Você tem, tristemente, né, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, que eu digo pandemia e pandemônio, né, o gestor maior dizendo, e daí? Eu não sou coveiro, o que eu tenho a ver com isso? Né, dentro das favelas, sabe? As crianças sendo infectadas. Medidas socioeducativas, vocês sabem muito bem que dentro das unidades, eu ainda não soube de nenhuma morte, então eu não posso propagar isso. Mas sei de diversos adolescentes infectados. E aí, ok, se falou do estatuto mandando os meninos para casa a partir da infecção, mas com que estrutura? Com que cuidado? É assim, pegou, está infectado, vai para sua casa. Numa casa que é um cubículo com mais de 30 dentro, é assim? É isso que o estatuto está mandando? Está falando? Claro que não. Então, esses gestores, porque não é só o livro do estatuto, ele tem que ser implementado por pessoas, por gestores. Essas pessoas, esses gestores, nunca, em momento algum, nesses 30 anos, nesses anos todos, nunca deram prioridade a criança e adolescente negro nesse Brasil. Então, hoje a gente, terminando mesmo, menina, a gente fala de direito à vida. Nós queremos. A mãe da Ágata, a mãe da Maria Eduarda, a mãe dos diversos Cauã, a mãe do Marcos Vinícius, que é o direito à vida delas, cadê? Não tiveram, né, o direito à vida dos filhos delas. Né? Toda vida importa, toda vida importa. Agora, vidas negras, quando a gente fala, não é dizendo que as vidas brancas têm que morrer, é óbvio que não. Sou uma defensora de direitos humanos com muito orgulho. Só que quando a gente faz esse recorte, porque é preto que está morrendo, é preta que está enlouquecendo, mulher preta. É mulher preta com a perca do seu filho que está morrendo, de banzo, e aí o nome dá infarte. Porque essa dor dói muito, eu sei, eu conheço. Então, assim, nós, de fato, aqui, eu espero, né, não sei se vou estar mais viva daqui para 30 anos, quando ele fizer 60. Creio que não. Mas eu tenho certeza que todas nós aqui, para os próximos 30, estamos na história do 30 e vamos entrar totalmente na história do 60. E que, de fato, quem tiver daqui para mais 30, fale outras coisas, coloque outras coisas que não foi o que nós colocamos. E sim, venha aqui dizer que crianças e adolescentes negros foram incluídos dentro da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso. Desculpe aí que passei. Oi, Mônica. Não precisa se desculpar. A sua fala ela tem uma importância, uma grandeza essencial nessa live. Nada se compara com as nossas experiências pessoais
além das profissionais, e você complementou brilhantemente as falas da Vera e da Corine. A gente recebeu algumas perguntas aqui nessa live. Eu queria passar duas primeiro para a Corine, que são direcionadas ao tema dela, que ela trouxe. A primeira pergunta para a Corine é a seguinte: como as escolas podem auxiliar para prevenir a violência urbana e os homicídios de adolescentes? Essa pergunta foi feita pela Vivi Aquino. E, juntando também ao tema da Corine, nós temos a pergunta feita pela Márcia Gato, pedindo para ela informar novamente os dados sobre o número de homicídios de crianças e adolescentes ao longo desses 30 anos, querendo confirmar se foram 191 mil, e qual seria a faixa etária desse dado. Eu acho que a Corine ela tem as fontes ideais para responder essas perguntas. Obrigada, Milena. Então, oi, Vivi. Sobre a sua pergunta das escolas, eu acho que, inicialmente, a gente precisa dar instrumentos para que a comunidade saiba a questão da violência. Então, isso significa que a gente tem escolas que estejam preparadas para falar com os alunos sobre a violência, sobre os casos de homicídio, saber como lidar com essa situação, e que saibam também fazer mediação de conflito, né? Então, a gente vê pela pesquisa do Ceará que muitas das mortes que aconteceram lá os adolescentes tinham previamente sido ameaçados. Então, se a gente consegue ter um ambiente escolar que saiba lidar com esses conflitos, resolver esses conflitos, acho que é um primeiro grande avanço nessa questão. E que saiba também lidar com os impactos da violência armada, né? A violência armada ela tem impactos muito profundos na rotina escolar, que não só as mortes, mas também impactos na saúde mental, e que deixam marcas nas crianças e adolescentes. Então, acho que é um tema que todas as escolas também precisam se aprofundar para entender melhor e entender como responder a ele. Eu ainda acrescentaria também que a gente precisa, que as escolas precisam, né, ressignificar o currículo para enfrentar essa cultura de violência, de fracasso escolar. Então, assim, a questão de uma educação que seja de fato antirracista, que olhe para a população que está excluída, a população mais vulnerável, e aí eu falo dos adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas e que precisam ser reinseridos no ambiente escolar. Então, é preciso que a escola também tenha instrumentos e capacidades para se tornar, de fato, um espaço completamente inclusivo e sem discriminação, sem racismo, e para que os alunos queiram estar lá, né? Então, que a gente também, dessa forma, consiga enfrentar o abandono da escola e todas essas crianças que estão fora da escola. E aí, nesse sentido, a busca ativa escolar se torna muito importante, e principalmente nesse momento pós-pandemia da Covid-19, que eu acho que a gente vai observar números muito altos de crianças que vão ficar para trás e que vão ter abandonado a escola, e aí a gente vai precisar de uma ação intersetorial, de fato, nos territórios, para ir atrás de todas essas meninas e meninos e garantir que eles estejam na escola. Sobre a segunda pergunta, respondendo a Márcia. Oi, Márcia. Então, o dado são 191 mil crianças e adolescentes, sim, que foram mortos entre 1990 e 2017. E a faixa etária desse dado é de 10 a 19 anos. Esse dado ele vem da saúde. Acho que é isso, Milena, né? As duas últimas perguntas. Obrigada, Corine. Nós temos mais uma pergunta aqui, que eu vou passar para a Vera agora, que essa pergunta é da Alessandra, e ela diz o seguinte: aprender requer uma grande articulação interna, orgânica e estrutura externa, uma abertura ao novo para prontidão biopsicossocial e convivência. Quais as políticas garantem esse lugar? Qual é o nosso papel? Acho que a Vera pode falar um pouquinho sobre isso para a gente. Espera aí que eu vou consultar minha bola de cristal. Ale, oi, Ale, obrigada pela pergunta.
estimulante pensar. Eu acho que essa abertura, você fala uma abertura ao novo para a prontidão biopsicossocial e convivência. Acho que a gente está tendo uma oportunidade agora de repensar muito os nossos valores e os nossos conceitos nesse momento tão diferenciado que a gente está vivendo na história da humanidade. É meio que chover no molhado, porque a gente está ouvindo muito falar sobre isso, né? Mas eu acho que não dá para sair da mesma forma que a gente entrou, sair de casa da mesma forma que a gente entrou em casa. E isso impacta diretamente, né, no lugar que a gente está e no lugar que a gente ocupa dentro dessa sociedade, né? Como eu iniciei falando, os marcos legais eles servem para trazer uma segurança social, né? Para a gente conviver em sociedade de uma forma menos desigual. A gente ainda não conseguiu isso na história da humanidade. A gente vem procurando isso. A gente só vai conseguir combater todas essas diferenças esses números que Corine traz, esse relato que Mônica traz para a gente, que eu não conhecia a história da Mônica, fiquei assim, fascinada em saber que ela iniciou a história dela através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só que coisa linda de se ouvir no dia do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente imprime o Estatuto, quando a gente divulga o Estatuto, quando a gente vai falar do Estatuto, a gente está falando, às vezes, para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso. Então, por mais que a gente ache que a gente está falando a mesma coisa, porque de vez em quando eu tenho a percepção que eu estou falando a mesma coisa que ninguém está escutando, mas alguém está ouvindo. E a Mônica é um exemplo vivo disso, né? Uma história bonita que ela construiu a partir de um sofrimento e de alguém, que eu não sei se ela lembra quem foi esse agente, do Degasse, que deu um exemplar do Estatuto da Criança e do Adolescente para ela. E mais, falou para ela, se você tiver dúvidas, você anota e me traz que eu vou conversar com você sobre isso. Isso é muito lindo. É verdade. E aí, voltando à pergunta da Lê, a gente tenta, a partir de tudo que a vida apresenta, adequar as normas jurídicas para que essa vida, né, para que a nossa vida seja melhor. Mas aí a gente esbarra num pequeno detalhe que é o ser humano, porque a gente precisa do ser humano, né, para fazer com que a lei se efetive e que saia do papel, né, como a gente diz. E então é um círculo, né, que a gente vai vivendo e que a gente tem um papel fundamental. Você pergunta qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer a diferença na vida daquele que passa no nosso caminho. Então, se a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente conhece o caminho que ele pode seguir para que ele consiga resolver, né, alguma violação, ou que ele mude, enfim, a gente tem a obrigação de fazer isso. E a gente é tão afortunado que a gente consegue fazer isso com o nosso trabalho. Eu digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu consegui transformar a vida das minhas filhas a partir do meu trabalho, conhecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando isso na prática dentro de casa e na vida das crianças que me cercam, da minha família, da minha comunidade, do meu trabalho. Acredito que a gente deva se unir mais enquanto sociedade, se unir mais nos espaços de discussão do conselho, dos fóruns, das associações. Tanta gente que vive para o trabalho, mas não se filia a nenhum movimento. É muito triste saber que aquela pessoa vive, sobrevive, né, paga os impostos, mas não pensa na vida do outro, daquele que precisa tanto, que não tem as mesmas oportunidades. Eu acho que o Estatuto traz toda essa ferramenta para a gente. Ali está tudo isso e a gente tem a possibilidade de trabalhar. Lógico que, como na antiguidade, né, o povo ele dependia da bondade dos seus líderes, dos reis, dos imperadores. Por quê? Porque não tinha lei. Então, ele dependia da bondade de quem dominava aquele território. A gente meio que vive isso ainda hoje, apesar de ter
tanta lei e tanta coisa para se cumprir, a gente parece às vezes que a gente está esmolando e pedindo que alguém que tenha bondade de olhar para a população que está miserável e pedindo para sobreviver. Obrigada, Vera, pela sua contribuição. Nós temos 2 perguntas aqui para a Mônica. Eu vou passar para ver se ela consegue se organizar e responder as 2 numa só. Eu sei que é difícil, mas... A gente ajuda. É possível. Mônica, a primeira pergunta seria da Vera Pinto, que ela coloca 30 anos do ECA. Grandes avanços, com toda certeza, mas quais ainda os principais desafios? E eu acho que com a sua experiência você pode contribuir com a gente quanto a isso. E chegou uma pergunta agora da Sônia Berge, direcionada para você, dizendo assim: Mônica, seu relato sobre a criminalização das crianças negras que nem nasceram junto às gestantes, infelizmente é um dado real. Como você vê o trabalho e o acolhimento dessas gestantes pela saúde? Como os movimentos de mulheres negras têm se posicionado? Então, eu acho que você podia fazer um compilado dessas 2 perguntas. Estou aqui escrevendo. Vamos lá. Os 30 anos, né? Grandes avanços. Como eu falei, como Vera, né, colocou aí brilhantemente, Corine também, né? A gente não pode negar que teve avanços, né? Mas eu acho que o que a gente tem agora aqui, daqui para frente, para de fato, daqui... Eu não vou dizer 30 anos não, entendeu? Porque eu quero ver... eu posso não estar daqui a 30 anos, mas aí, sei lá, 20... eu quero aí estar falando de novo. Olha, gente, aquele dia a gente falou, alguma coisa aconteceu. Então, que a gente já comece da agora, e aí eu acho que a Corine trouxe isso, né? Essa fala do hoje, né? Que o movimento negro, principalmente o movimento de mulheres negras, vem falando desde sempre, né? Sobre a inclusão, né? Sobre, de fato, falarmos sobre racismo. Porque o que a gente tem que falar nessas violações é sobre racismo. Quando você bota o racismo como motor, né? E aí você, de fato, começa a falar sobre todas essas violações. Porque as pessoas que a gente está aqui reunida e diversos outros grupos se reuniram para falar desses 30 anos, é sobre uma só população. A gente pode até ter um branco, uma branca, tal, que venha nos procurar, porque o estatuto é para todas as crianças. Ele não foi feito só para A ou para B, ele foi feito para todas as crianças. Só que a gente sabe que ele não é cumprido assim. Então, se nós e outros, que eu acho que a gente propaga, mas eu acho que tem que propagar ainda mais, isso sair da boca só de quem de fato sofre na pele e ir para a boca de quem não sofre na pele, mas ganha os privilégios disso. Aí a gente pode, daqui eu não sei quantos anos, eu espero que seja rápido, porque eu quero estar aqui de novo, tá? Aí a gente pode estar falando, não, agora, né, a gente de fato vê avanço num todo do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu acho que é por aí, sabe? A gente, de fato, falar mesmo, entendeu? Colocar isso, acho que inicia, Milena, desde a escola municipal, sabe? A primeira infância, sabe? A gente colocar isso para essa criança, falar de estatuto, sabe? Falar dessa... Porque as pessoas falam da desigualdade, e a desigualdade, ela passa muito que, naturalmente, não é uma desigualdade qualquer. A gente não está falando A gente está falando de uma desigualdade porque existe um racismo. Existe uma reparação que nunca aconteceu. A gente tem que incluir, de verdade, essa população dentro dos direitos, que é universal. O direito é universal. Então, vamos fazer valer a universalidade dos direitos. Vamos, de fato, todos, não é eu só que tenho filho ou outras, é todos, falar, essa população tem que estar dentro disso.
Não, porque não tem como a gente levar mais 30, 10, 2 anos dessa forma. E a outra pergunta é como o relato dessa criminalização, criança, né? Como ver o trabalho de acolhimento? Dentro dessa, o Crioula, né, onde eu tenho um pertencimento, né, já, enfim. Eu digo que quando a gente entra em Crioula uma vez, é uma instituição de mulheres negras que atua há mais de 25 anos, né, diretamente pelas violações dos direitos dessas mulheres. Então, entrei em 2003 e digo que entrei em 2004, aliás, 2005, e pertenço até hoje, por mais que não estou lá diretamente, mais uma vez entrou a gente, enfim. A gente lá, e as mulheres, o que mais se fala é sobre esse autocuidado, né? Essa primeira infância, essa gestação, né? Para que, de fato, essa criança, né, tenha todos os direitos dela preservado, que essa mulher possa ter os direitos dela preservado, né, enquanto diz salário, enquanto gestante, enquanto diz, né, ter condições no trabalho, né, porque a gente sabe, hoje existe a lei que também dá, feita, né, pelo estatuto da mulher grávida, ter todo o tempo lá do seu, né, quando teve seu filho, ou mesmo quando não ter maternidade, né, daquelas idas e vindas. Mas isso na prática, meu querido, vamos falar dessa mulherada aí, da mulher que está trabalhando em, como é que fala, Jesus? Serviços gerais. A mulher que é telefonista, a mulher que está no supermercado. Vamos falar desses trabalhos. Porque se a gente for falar da mulher que está dentro do escritório, da mulher que está deputada, aí realmente esses direitos chegam. Então, o que a gente tem que, de fato, colocar e propagar, isso o Movimento Mulher que faz com uma propriedade, que é o que aconteceu, que eu disse agora aqui, que a Vera se surpreendeu. O que aconteceu comigo, Vera, o início da minha, e aí eu vi aqui Maria Helena Zamora participando, ela mesma pode falar o nome do agente, que essa minha, a sequela do Estado meio que me fez esquecer, mas ela lembra bem, porque ela está junto comigo desde essa época, ela estava por aqui, não sei se ainda está. É o que eu propago para as outras, porque o importante não é eu saber. Isso não tem significado? Tem. Mas o significado maior é eu multiplicar esse saber. Isso também é um autocuidado. E esse é um trabalho que nós, enquanto mulheres negras, fazemos desde sempre, né? Que é multiplicar o saber, como afeto, como direito à vida. Né? Então, assim, eu digo a todo momento, tem que sair, as pessoas outras e brancas, sendo muito objetiva, tem que, de fato, vir para frente. Vamos aproveitar esse momento aí de pandemia, que estamos só falando nesse quadradinho, né? Então vamos botar, porque ter atitude antirracista é, de fato, você se colocar e dizer, se não dá para ela, não dá para mim. E aí, de fato, ter uma igualdade, porque eu sou mulher igual a ela. A cor dela não indifere a minha. Ela tem direito ao filho como eu tenho direito ao meu filho. Ela tem direito à escola, o filho dela tem direito à escola, o filho dela tem direito à saúde, como o meu também tem. Então, vamos começar uma campanha, mulherada socialite, rica. Vamos começar? Aí a gente, quem sabe, a gente começa a mudar. Isso é antirracista. Antirracista não é só pregar na sua página das redes sociais. Olha, eu sou antirracista, hein? Eu quero ver nas ações, na prática. Porque o povo preto não aguenta mais levar chibatada. A mulher preta não aguenta mais dizer: meu filho foi assassinado, meu filho foi apreendido. Isso dói demais.
Obrigada, Mônica. Eu acho que depois da fala da Mônica, todo mundo fica um pouco sem saber o que falar, né? Porque a Mônica realmente tem uma vivência que a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue, de fato. Ela tem o lugar de fala dela que, para a gente, ainda mais eu, que sou muito jovem, né, nessa caminhada desses 30 anos do ECA, eu estou chegando agora, né? Não tenho nem um terço da experiência que vocês têm, então eu estou nesse lugar de aprendizado, está sendo uma experiência muito rica para mim. Eu já agradeço de antemão a todas vocês. Nós estamos sendo bombardeadas de perguntas, a verdade é essa. São muitas. Provavelmente as meninas não vão dar conta de responder aqui nessa live por causa do tempo, mas quem não for contemplado, nós estamos com todas as perguntas salvas e as palestrantes vão poder responder na sequência. Manda inbox que a gente responde, elas no caso, né? Mas tem algumas perguntas um pouco mais curtinhas que eu consigo repassar para elas ainda. Eu vou passar para a Corine agora uma pergunta do Pedro Pereira, que ele pergunta como têm sido coletados os dados de homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Como você faz parte do comitê, eu acredito que você seja a pessoa ideal para passar essa informação sobre os dados para o Pedro. Oi, Pedro. Então, hoje os dados de homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro têm duas principais fontes. A primeira vem da área da saúde, que são os óbitos que são registrados, então, do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM. E, além do sistema de saúde, a gente tem as informações e os dados coletados pela polícia. Então, é um dado que vem da segurança pública, que são aqueles homicídios e mortes que são registrados nos registros de ocorrência. Então, a gente tem essas duas principais formas de coleta de dados de homicídios atualmente. Então, tanto por parte da saúde quanto por parte da segurança pública. No Rio de Janeiro, quem faz essa junção dos dados da segurança pública é o Instituto de Segurança Pública. Então, o Rio de Janeiro ele tem o privilégio de ter um instituto de pesquisa específico que faz essa coleta de dados por parte da Polícia Civil. É isso. Acredito que o Pedro foi contemplado na sua pergunta. Eu queria colocar mais uma pergunta aqui, que ela é bem completa também, ela acaba sendo embasada com quase todos os temas que foram tratados aqui hoje, e eu sugeriria de vocês três contribuírem da forma de vocês podem ir falando, porque ela é uma pergunta bem, bem completa. É da Lu Fraga, e ela diz o seguinte: a organização estrutural das escolas são racistas em si, já que espelham a organização social desigual, ou seja, nas públicas negros e pobres e nas privadas os brancos. Como atuar para que essa estrutura não permaneça diante da atual situação política e econômica do país? Eu acredito que vocês três possam contribuir de forma brilhante nessa pergunta, porque ela fala de bastante coisa, né, gente? E depois a gente pede ajuda para os universitários, né? Porque é uma questão complexa, né? Ela perpassa aí por vários, enfim, está na estrutura de toda a nossa sociedade, para além do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso tema aqui hoje. O Estatuto é um subsistema das normas, né? E a norma, ela diz o que você pode e o que você não pode fazer. Então, por exemplo, a gente tem o crime de ser racista, né? Mas a gente não tem uma escola, a gente não pode... Enfim, é uma questão muito complexa. A gente sabe que está para além do Estatuto da Criança e do Adolescente, se assim a gente pode dizer, né? O Estatuto traz que toda criança e adolescente tem direito à educação, né? Está matriculado na rede de ensino, público ou privado.
Se ele vai para o público ou privado, aí vai depender da família, né? Antigamente, a gente tinha um estudo, uma escola pública muito boa, né? Eu, por exemplo, estudei minha vida toda em escola pública. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu não tinha condições para ir para uma universidade pública e eu fui para uma universidade privada. Então, está na estrutura, né, da nossa sociedade. Vai para além da lei de proteção à criança e ao adolescente. Eu queria aproveitar essa pergunta, que eu sei que a Corine vai falar um pouco, a Mônica também, mas eu queria trazer uma questão de 30 anos atrás, porque a gente está tratando aqui de raça, né, questão racial também, e desigualdades. Há 30 anos atrás, quando o Estatuto entrou em vigência, uma das pessoas que pensou o Estatuto, que foi o Deodato Rivera, que é um pedagogo, ele mencionou, fez uma comparação, né, da questão civilizatória que o Estatuto trazia em relação à abolição também, enfim, da abolição. Então, ele tentou fazer uma comparação que também era uma lei civilizatória para crianças e adolescentes. Ele falou assim, essa lei é uma lei civilizatória do século XX para crianças e adolescentes. E a gente tem a mesma questão de desigualdades e de diferenças que a gente teve também quando teve a abolição dos escravos. Então, a política ela é diferenciada para um ou para outro? Não é a mesma política. Mas, infelizmente, a gente tem essa questão arraigada dentro da nossa sociedade da desigualdade. Desigualdade econômica, desigualdade de território, desigualdade de muitas coisas, né? Bom, é por aí que eu posso contribuir com essa pergunta. Quer complementar, Mônica? Vou só pegar que, ao meu ver, e aí volto um pouquinho assim, a gente acaba sendo repetitiva, mas não tem outro jeito, né? Que, assim, quando a Vera fala, né, embaçada na lei, total razão, mas nós, quando sociedade civil, podemos exigir. Então, se você está com seu filho na escola particular, né, e de fato percebe que o ensino, que o que a escola, né, de fato está ensinando para o seu filho, né, não tá, você está vendo que isso vai prejudicar, não vai de fato estar fazendo dele o adolescente, o ser humano, né, que veja todo mundo numa igualdade, eu acho que vale você exigir. E aí, né, aquela frase boa, tô pagando, né? Então, vai lá e exija. Porque se a gente também se omitir, porque a escola é boa, as outras matérias que ela ensina é muito boa, então passar por cima do que ela não tem como valor de igualdade, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque aí você, vai estar contribuindo para que esse ser humano, que hoje ainda é uma criança, é um adolescente, que amanhã ele se torne um adulto, né? Não como a maioria, porque tristemente, triste não, né? A maioria somos nós, negras, mas que essa minoria, que é uma minoria, a minoria aqui nesse país é o branco, só que é quem manda, porque, de fato, o capital, o dinheiro, falando muito objetivamente, está na mão deles. Então, desde sempre, desde a colônia. Então, só que nós temos e devemos, né, exigir que a escola tenha uma educação antirracista. Se você entende que você quer um país igualitário para todos, se você quer que o seu filho
de fato, tenha uma educação inclusiva, né? Agora, se você, de fato, quer que o seu filho continue percebendo, porque ninguém nasce racista. Seu filho não nasceu racista. Dentro do seu ventre não vem um racista. Não vem um racista, não vem bandido, nada disso. Dentro do ventre, a única coisa que sai é do sexo masculino ou do sexo feminino. É assim que o médico diz, mas é o que ele diz na hora que pare. Mãe, ó, é menino, mãe, é menino. E eu não estou aqui, nada aqui para discutir sexualidade, enfim, não é isso, não é contra, nem nada disso. É só para as pessoas entenderem que essa construção de bandido e de racista não vem do ventre. É feito dentro de casa, é feito na escola. Então, é feito na exatamente. Rua, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas, já que a gente quer um diferencial para nós mesmos. Obrigada, meninas. Em virtude do nosso tempo também e da demanda, né, de perguntas que a gente recebeu, eu vou finalizar aqui com uma última pergunta direcionada à Vera, que eu acho que ela tem bastante conhecimento para falar sobre isso, para a gente caminhar, infelizmente, para o final da nossa live. Essa pergunta é do Marcelo, e ele diz o seguinte: boa tarde, o Conselho Tutelar é uma instituição autônoma. Por que essa mesma instituição é amarrada ao município? Então, eu passo o bastão para a Vera. Vamos lá. Eu tinha outra pergunta sobre o Conselho também, eu acho que eu podia responder as duas juntas. Sim, tem uma pergunta da Vanderleia também, falando sobre o Conselho Tutelar, sobre o preconceito é feito com a família pobre. Por que os conselhos tutelares não recebem denúncia das famílias ricas? Será que não está na hora da sociedade reconhecer que nessas famílias tem muito direito violado? Então, é a oportunidade da Vera falar das duas. Então, vamos lá, Vanderleia, e Marcelo, né? O Conselho... A previsão, a criação do Conselho Tutelar está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma das grandes inovações do Estatuto, é a criação do Conselho Tutelar, dos Conselhos de Direitos. Né? Isso ninguém nega isso. O Conselho Tutelar, ele é uma instituição autônoma, como o Marcelo escreveu, né? Só que ele tem que ter uma vinculação organizacional, uma vinculação administrativa, porque ele precisa de recurso. E a vinculação administrativa é com o município. Então, o município, legalmente, ele tem a responsabilidade de dar condições para o Conselho Tutelar trabalhar, existir, entendeu? Então, por isso que ele tem uma vinculação com o município, é só essa, é uma vinculação administrativa. O município ele é responsável, através de projetos de lei municipal, de prover a existência e dar meios para que o Conselho Tutelar trabalhe, contratando os conselheiros, as equipes necessárias, provendo de água, luz, computador, internet, material de escritório, de higiene, é isso. Esse é o papel do município no Conselho Tutelar, ok? E em relação à denúncia de famílias, né, que violam, famílias ricas que violam direitos de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar está aí pronto para receber também. O problema é que essas denúncias não chegam. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa fortalecer a instituição Conselho Tutelar para que possa bater num condomínio, né, e ser recebido. Eles são barrados na porta do condomínio. Na favela, quem barra é o tráfico, mas o tráfico até apoia o Conselho Tutelar, porque o tráfico também não quer que uma criança sofra violência. Ele não quer chamar atenção, né? Então, o Conselho Tutelar até transita pelas comunidades, pelas favelas, pelas periferias. Mas dentro dos condomínios, muitas vezes, ele não consegue entrar. E aí, tem uma previsão legal que é embaraçar a ação do Conselho Tutelar. Ele pode ir na delegacia, o conselheiro dizer que eu fui impedido de fazer uma visita naquele local e fazer um registro de ocorrência contra esse impedimento. Então, o Conselho Tutelar está pronto, apto para receber qualquer tipo de ameaça ou violação de direito de qualquer criança, qualquer adolescente. A criança ela sofre violência
na família pobre, na família rica, na escola pública e na escola privada. Ela sofre violência da mesma forma, né? A família protege e a família viola também. A escola protege e a escola viola. Então, são instituições que a gente precisa atender e o Conselho Tutelar ele pode aprender e está apto para atender. Aproveito para convidar as pessoas que querem saber um pouquinho mais do Conselho Tutelar a visitar a página do YouTube da CETERJ, né? A CETERJ, Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares. Hoje à noite, às 20 horas, eu vou estar falando sobre da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral, junto com outros companheiros. E a CETERJ ela tem um trabalho muito bonito de capacitação e de formação dos conselheiros tutelares do Estado do Rio. Então, quem quiser ir lá na página do YouTube da CETERJ, às 20 horas, convidar também para curtir as nossas redes sociais, né, Milena? Do SEDECA. Exatamente, gente. Eu queria finalizar a nossa live agradecendo, primeiramente, a participação de cada uma de vocês, Vera, Corine e Mônica, com contribuições riquíssimas para mim, com certeza, e não tenho dúvidas que para todo mundo que participou da live e que pôde ter o privilégio de escutar vocês. Quero agradecer, obviamente, a toda a equipe do SEDECA, a quem está por trás, né, desse projeto, por trás das lives, das publicações. A gente tem uma equipe bastante engajada e eu quero agradecer a dedicação de cada um de vocês, do time, por isso tudo está acontecendo. Aos parceiros do SEDECA, que é a KIO, a Misero, o San Martin, KNH e também a Família Mente, que propiciam que essa ação ela seja feita. E eu vou dar um tempinho também para cada uma de vocês se despedirem e agradecer novamente. Me perdoem qualquer tipo de falha que aconteceu durante essa live, foi um privilégio. E convidar todo mundo que está participando para seguirem as redes sociais do SEDECA, no Instagram, no Facebook. Ao longo desse mês de julho, nós estamos fazendo publicações reiteradamente, todas com foco nos direitos da criança e do adolescente. Tem conteúdos maravilhosos lá que todos vocês podem se aprimorar e conhecer mais. Quanto mais a gente conhecer, melhor a gente vai poder fazer parte, né, dessa história. Então, conhecimento é vida. Então, eu passo a palavra para vocês. Enfim, agradecer mais uma vez o SEDECA, agradecer minhas companheiras Vera e Corine e Milena, novinha, mas já mostrando para que você veio, de que lado você quer ficar, qual a luta você de fato quer fazer. Então, isso é muito bom. E dizer que tudo que nós falamos aqui, de fato, se não deu tempo de entender um pouco mais, nós temos, né, o privilégio de ter essas lives todas gravadas e a gente entender e buscar, porque é muito mais do que nós três falamos aqui. E me sigam na rede, né, no Instagram, no Twitter, vão até a página do Movimento Moleque, e vocês vão me conhecer um pouco mais, vão conhecer a história do movimento, conhecer a história de outros diversos movimentos que lá estão, e encerrando e falando. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. A gente não pode falar em democracia, falar em direitos humanos, num país que só pratica o racismo. Muito obrigada e boa tarde a todos. Vera, Corine. Bom, eu queria agradecer muito, acho que a conversa foi muito rica, agradecer o convite e dizer que nesses 30 anos de estatuto a gente precisa sempre reafirmar que cada vida importa e que é possível sim prevenir novas mortes, e isso passa pelo reconhecimento do racismo, como a Mônica trouxe tão bem,
pela promoção do debate sobre os homicídios, sobre o direito à vida e pelo compromisso político de todos os atores, de um trabalho intersetorial e sério para que a gente possa prevenir e reduzir o número de homicídios de crianças e adolescentes. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é necessária e é extremamente urgente. Então, muito obrigada. Bom, a gente já está quase... bom, a gente está finalizando. Agradecer muito a Milena, a Cori, a Mônica. Foi muito bom conversar com vocês sobre esse tema. Estava todo mundo muito nervoso se ia dar certo, se não ia, e deu certo, né? Somos mulheres maravilhosas e tinha que dar certo, né? Dizer que a gente tem muito caminho, um caminho muito longo pela frente. A gente precisa cooptar e chamar mais pessoas para se engajarem nessa luta com a gente, né? Porque é muito, muito difícil a gente acordar todo dia e ter a morte de uma criança, ter a morte de um adolescente. É muito difícil dormir de noite quando a gente trabalha com esse tema, mas é muito importante a gente trabalhar. É muito importante a gente reafirmar sempre que vidas negras importam, que vidas de crianças e adolescentes importam, que o direito à vida é importante e que a gente vai lutar até o fim dos nossos dias por isso. A caminhada é longa, a gente, para garantir o Estatuto da Criança e Adolescente, efetivar, né, fazer com que tudo que está lá se cumpra, a gente ainda precisa de alguns anos, talvez algumas dezenas ou centenas de anos, mas a gente está aqui contribuindo e fazendo parte dessa história. Isso é muito importante. Muito obrigada para todo mundo. Muito obrigada, gente. Agradeço muito ao SEDECA por essa oportunidade. Foi incrível. Acompanhem as programações seguintes. Um beijo para todos vocês. Tchau.